A conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 é tida pela maioria dos historiadores como um marco histórico que dá fim à Idade Média e dá início à Idade Moderna. E embora a evolução das sociedades humanas aconteça de forma gradual e não exatamente divididas em eras que tenham início e fim tão bem delimitados assim, é bem verdade que a queda de Constantinopla e do Império Bizantino como um todo no século XV é um evento de importância capital e bastante simbólico. O que nós chamamos de Império Bizantino, na verdade nada mais era do que a metade oriental do Império Romano. Então, quando o Império Romano do Ocidente finalmente colapsa em 476 d.C., depois de mais de um século de constantes invasões de hordas bárbaras, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, permanece firme e forte. Antes de ser feita a capital do Império Romano por Constantino em 330, Constantinopla se chamava Bizâncio, e daí vem o nome Império Bizantino. Mas vale ressaltar que nem mesmo os habitantes do Império Bizantino se identificavam como bizantinos. Na verdade, essa é uma concepção mais moderna. Os cidadãos da parte oriental do Império Romano se reconheciam como romanos. Sob Justiniano, já no século VI, o Império Bizantino alcança o seu auge territorial, inclusive recuperando Roma, a antiga capital imperial do Ocidente, das mãos dos ostrogodos em 538. Agora, indo já para o século XIV, a gente percebe que as coisas mudaram bastante, né? Depois de ser constantemente acossado por povos germânicos, persas e árabes, vindos de todos os lados por séculos, e até mesmo pelos cruzados no início do século XIII, o Império Bizantino se via em plena decadência. Daquele glorioso império do século VI, o que restava agora era apenas alguns vestígios de domínios bizantinos, principalmente na Anatólia, nos Balcãs e na Trácia, como você pode ver nessa imagem. Mas como nada é tão ruim que não possa piorar, surge agora uma nova potência na Anatólia, naquilo que hoje é a Turquia, que viria a selar o destino do Império Bizantino. No rescaldo da desintegração do Império Seljúcida, um novo clã de guerreiros turcos infatigáveis começa a se expandir pela Anatólia, impondo desde o início a sua força sobre o desvalido Império Bizantino. Eles conquistaram as importantes cidades de Bruça, Nicomédia e Nicéia, conquistas essas que praticamente terminaram com grande parte das possessões bizantinas na Ásia Menor. Logo, esse emirado, liderado por Osman, viria a ser chamado Otomano, justamente em homenagem ao seu primeiro chefe e fundador. E conforme as novas conquistas territoriais dessa tribo turca iam acontecendo, se tornou no tão conhecido e tão temido Império Otomano. O diferencial dos otomanos é que já nesse tempo eles tinham um corpo de elite no seu exército, os janízaros, recrutados entre as crianças tomadas dos povos vencidos e que, sendo eles desde muito cedo doutrinados para absorver os costumes turcos, eram também muito bem treinados para se tornarem soldados extremamente habilidosos. E um fato um tanto simbólico que vale a pena de ser mencionado é quando os otomanos, em 1354, atravessam o Estreito de Dardanelos e ocupam a despovoada Galípoli. E o simbolismo deste episódio está no fato de que os Dardanelos são justamente um dos pontos que separam a Europa da Ásia. Então, a partir do momento que os otomanos passam este estreito e se estabelecem numa região considerada europeia, eles deixam bem claro que eles não iriam restringir o seu avanço somente à Ásia. E a confirmação disso vem pouco tempo depois, quando o sultão Murad I, neto de Osman, avança sobre a Trácia e toma a importante cidade de Adrianópolis em 1365, fazendo dela a sua capital. Então, olhando para o mapa, não só os otomanos já estavam às portas de Constantinopla, como eles já tinham em mãos um ponto muito estratégico a partir do qual, como a ponta de uma lança, eles poderiam avançar sobre os Balcãs inteiros. E quem sabe, dependendo do contexto e da força de vontade dos próximos sultões, subjugar toda a Europa. Mas não tão rápido. Embora o crescimento do Império Otomano tenha se dado de forma tão veloz e avassaladora, nada garantia que eles teriam vida fácil contra o que restava do Império Bizantino. Bizâncio, ou Constantinopla como preferir, tinha resistido por séculos a esse ímpeto expansionista muçulmano sem ser conquistada, não à toa. Constantinopla, a essa altura da ameaça otomana, já havia sido cercada e atacada por volta de 20 vezes em sua história.
E somente uma única vez a cidade caiu em mãos de invasores. E não foram invasores muçulmanos. E já já nós vamos entender quem foram esses invasores e por que tem relação com essa história aqui. E a resposta para tamanha força e resistência da capital bizantina era até que bem simples. As suas inexpugnáveis muralhas. Elas detinham não só os adversários do Império Bizantino, como eram uma verdadeira proteção para a Europa inteira contra as ameaças vindas da Ásia. E sabendo disso, o Império Otomano decide se virar justamente na direção dos Balcãs para só depois ter que lidar com Constantinopla e as suas muralhas. E é daí que decorrem batalhas decisivas entre os povos cristãos dos Balcãs contra os turcos muçulmanos do Império Otomano. E aqui nós podemos citar ao menos 3 grandes batalhas que decidiram o futuro de vários reinos balcânicos, bem como a chance de sobrevivência do Império Bizantino, ou o que restava dele. Na primeira dessas grandes batalhas, que aconteceu em 1371, conhecida como Batalha de Chernomen, se formou uma coalizão de príncipes dos Balcãs, dentre eles soberanos da Sérvia, da Bósnia, da Bulgária e da Valáquia, que, antecipando os movimentos de Murad, avançaram contra ele, buscando uma vitória preventiva, que no mínimo retardasse as aspirações turcas nos Balcãs. Mas o que sucedeu, na verdade, foi uma tragédia para o lado cristão. Os turcos até que se encontravam num número bem menor, mas num contra-ataque fulminante, Murad trucidou os cristãos em Chernomen e aproveitou o embalo para avançar até Sófia, na Bulgária, e Niš, na Sérvia, somando mais e mais conquistas aos otomanos. Já numa segunda ocasião, em 1389 agora, ao apelo dos sérvios, formou-se uma nova coalizão a fim de deter o conquistador da Ásia. No Kosovo, cristãos e turcos se defrontaram numa batalha terrível, em que os cristãos até que tiveram uma performance muito melhor em comparação com a batalha anterior. E numa batalha muito mais equilibrada, as perdas foram gigantes para ambas as partes. Tanto que o próprio sultão otomano, Murad I, foi morto em combate, mas as suas tropas conseguiram alcançar uma vitória decisiva. Dessa forma, com o fracasso dos reinos locais em deter o ímpeto dos turcos, os Balcãs inteiros se abriam para os otomanos, e as fronteiras da cristandade com o Islã foram reduzidas até a Hungria agora. A Bulgária foi completamente subjugada, a Sérvia se consolidou como um mero estado vassalo do Império Otomano, a Valáquia pagava tributo e na própria Moreia, uma das poucas praças bizantinas no sul da Grécia, o turco intervinha com a maior insolência. Na verdade, a essa altura, todo o Império Bizantino já se tornava vassalo dos otomanos, pagando-lhes tributo, e o que é pior, João V Paleólogo, o imperador bizantino dessa época, foi obrigado a entregar 2 de seus filhos para Bajazeto, o novo sultão otomano, além de fornecer soldados para as futuras campanhas turcas. Enfim, só lhe faltava agora esperar o golpe fatal que viria a qualquer momento. Mas lembra que foram 3 grandes batalhas, né? Então, ainda falta uma. E essa, por sua vez, se deu em Nicópolis. Vendo a situação que passava a parte oriental da cristandade, em 1394 o Papa Bonifácio IX proclamou uma nova cruzada contra os turcos. E, bem, nós temos que usar com cuidado, né, essa palavra cruzada, porque originalmente ela tinha um fim diferente, né? Ela se destinava à conquista e manutenção da Terra Santa, e não necessariamente qualquer disputa contra povos muçulmanos. Mas, enfim, feito esse adendo, nós temos que cruzados de toda a parte da Europa, desde a França, o Sacro Império Romano Germânico, voluntários italianos e até mesmo mercenários se reuniram para cercar a cidade de Nicópolis, que hoje se encontra na Bulgária. Mas, como nós podemos ver até aqui, os cristãos em nenhum momento conseguiram levar vantagem contra os turcos. E neste momento, a história se repete e Bajazeto aparece com nada menos que 100 mil homens e toda a campanha conduzida com toda a imprudência e desorganização por parte dos cristãos foi terrivelmente castigada. O exército cruzado foi trucidado e o desastre foi completo. Mais uma vez, os cristãos sofreram uma pesada derrota. E dessa forma, o grande e bem disciplinado exército turco parecia mesmo imbatível. Mas, parando para analisar, em nenhum momento o Ocidente se deu ao trabalho de confrontar os otomanos com toda a sua força. E mesmo que isso significasse um perigo absurdo para toda a Europa, já que depois de levar Constantinopla, o Ocidente seria a próxima vítima dos otomanos, mesmo assim, os latinos de forma temerária pareciam não se importar com isso.
Eles viviam afundados com seus próprios problemas internos. A França e a Inglaterra se enfrentavam na Guerra dos 100 Anos. A Itália e a Alemanha viviam num estado de quase anarquia, fragmentados em várias repúblicas, ducados e principados, entre tantas outras subdivisões, que impossibilitavam um projeto unificado de mobilização para combater os turcos. Além do mais, nós já estávamos entrando no período da Renascença, e o sentido de cruzada meio que já tinha perdido seu sentido para essa Europa em franca decadência espiritual. E no fim das contas, os latinos já não se davam muito bem com os gregos bizantinos. Então, por que eles iriam embarcar numa guerra, sendo que eles já rivalizavam contra este mesmo povo que clamava pela ajuda do Ocidente? Então, aprofundando mais nessa questão de rivalidade, a falta de união entre latinos e gregos era mais do que evidente. Os latinos carregavam uma tremenda desconfiança em relação aos bizantinos. Primeiro por ocasião do massacre dos latinos de Constantinopla em 1182, perpetrado por membros da Igreja Ortodoxa. Segundo, pois no momento crucial da Terceira Cruzada, em que os cruzados tinham por objetivo retomar a Terra Santa das mãos de Saladino, os bizantinos simplesmente trataram isso com uma indiferença absurda e nem sequer prestaram apoio à cruzada. O que é pior, descobriu-se depois que o imperador bizantino na verdade tramava por debaixo dos panos justamente com Saladino, na espera de depois alcançar um acordo com o temível sultão. Se sentindo traídos, os ocidentais então responderam com o saque de Constantinopla na Quarta Cruzada em 1204. Obviamente, uma cruzada desviada dos seus fins, e que resultou na conquista da capital bizantina pelos cruzados do Ocidente. E essa tinha sido justamente a única vez que a cidade tinha caído em mãos de invasores em toda a sua história, como eu já referi no começo desse vídeo. Então o cisma, que já separava a cristandade oriental e ocidental desde 1054, por fim, acabava de estremecer de vez as relações entre as duas partes da Europa, e até mesmo extrapolando a questão religiosa. Assim sendo, bem resumidamente, o ressentimento que uma parte nutria pela outra dificultava uma união contra os turcos otomanos. Logo, uma fraqueza tão generalizada como essa não poderia ser perdoada. E não restava mais nada para a civilização cristã, a não ser esperar que os otomanos tomassem de uma vez por todas Constantinopla e dessem um fim no Império Bizantino. E isso era basicamente questão de tempo, poucos anos, até a total destruição desse império que já tinha mais de 1000 anos de história. E a cristandade via a sua parte oriental sendo perdida para o islamismo. Mas acontece que um evento totalmente inesperado impediu que isso acontecesse já por volta de 1400. E foi mesmo inesperado porque não partiu de nenhum dos envolvidos nessa contenda, nem dos bizantinos, nem dos otomanos, nem do papado, nem do ocidente. Aconteceu meio que por acaso, por iniciativa de uma potência bárbara vinda lá da Ásia, lá do leste, o que retardou a conquista de Constantinopla pelos otomanos em mais de meio século. Mas esse vídeo já tá ficando muito grande, e como essa é uma história muito densa, pois envolve muita contextualização, muitos personagens históricos, muitas batalhas, muitos povos envolvidos, etc., eu achei por bem cortar esse vídeo em 2 partes, para não cansar tanto, então a gente vai dar uma respirada por enquanto, tá? E eu prometo que já na semana que vem eu volto com a segunda parte, contando qual foi esse evento inesperado que atrapalhou os planos do Império Otomano e, claro, como se deu finalmente a queda de Constantinopla, além da conclusão que não deixa de ser trágica, mas que é muito interessante e de fundamental importância até mesmo para nós brasileiros, pois o descobrimento das Américas decorre diretamente da conquista de Constantinopla pelos otomanos, pelo bloqueio, das rotas comerciais da Europa com o Oriente, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, like se gostou, comenta aí o que achou e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, se torne membro e apoie o canal nesse projeto de criação de conteúdos de um ponto de vista católico e conservador. Nós já temos alguns apoiadores, então meu muito obrigado a cada um de vocês que já contribui para que esse canal cresça cada vez mais. Então um grande abraço, fica com Deus e eu te espero na semana que vem, na conclusão desse vídeo. Eu fui!